aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Pedro, sou professor de língua portuguesa e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre redação do Enem. Antes disso, eu peço para você curtir esse vídeo, compartilhar com seus colegas, seus amigos que também estão nessa luta do Enem e vamos para uma aula a mais. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a redação do Enem, que talvez seja o texto mais discutido e mais falado em todas as escolas do Brasil até hoje. A prova de redação do Enem é obrigatória para todo mundo e ela é a única que vale 1000 pontos de fato. A gente sabe que o Enem ele tem um cálculo todo doido, né, que a gente chama de resposta ao item, e a única prova que de fato o candidato pode tirar 1000 é a prova de redação. É muitas vezes a prova de redação que coloca o candidato na vaga que ele quer, porque é essa prova que vai dar a pontuação da qual ele precisa. Certo? Então, para falar só um pouquinho sobre a redação do Enem, a gente tem aqui, primeiro, que a leitura é o início da prova, tá? Nós temos na prova do Enem uma proposta de redação e essa proposta tem alguns textos motivadores. O nome texto motivador não é à toa. Ele está motivando o candidato a entender aquilo que de fato ele tem que escrever, tá? Todas as propostas de redação do Enem são propostas com assuntos sociais ou tendenciosamente sociais. Então é óbvio que alguns assuntos podem não ser muito do controle ou do conhecimento do candidato, mas esses textos prévios, que já tem na prova, auxiliam você a entender de fato o que quer. Esses textos motivadores só servem para isso, tudo bem? Ele não pode ser usado dentro do seu texto, porque isso mostra que você não tem conhecimentos extras, conhecimentos externos. Então, leia o texto ou os textos motivadores só para você entender o que está acontecendo, qual é o ambiente em que você está, e esqueça desses textos na hora de você produzir o seu próprio texto. Além disso, a gente tem que analisar o tema e as palavras-chave desse tema. Todo o tema do Enem é construído com algumas palavras-chave que devem ser inseridas no seu próprio texto. Normalmente tem uma palavra que é o assunto, que é o assunto sempre vai ser a abordagem mais geral, e também tem outras palavras que são os temas. Então, se a gente pensar, por exemplo, numa proposta, desafios no combate aos incêndios dentro do Brasil. A gente sabe que o tema são incêndios e que os desafios no Brasil são outras palavras que vão acrescentar esse assunto e definir de fato o termo, tá? Presta atenção que essa é uma dica muito importante. Vocês não podem deixar de abordar todas as palavras do tema dentro da sua prova, porque se deixar de abordar uma delas, você pode ter a sua redação descaracterizada como redação daquele tema e vai dar como tangenciamento ao termo. Tudo bem? Mas não fica preocupado. Não precisa usar sempre a mesma palavra. Você pode usar outras palavras que têm a ver com essa. Então pode usar palavras diferentes, pode usar sinônimos, pode usar outras coisas. A ideia é sempre colocar a ideia dessas palavras dentro do seu texto para que você não corra muitos riscos, tá bom? Depois, talvez a dica de ouro para toda a produção textual: construir um projeto de texto. Esse projeto de texto serve para você gastar menos tempo possível fazendo essa redação. A gente sabe que no dia que tem redação no Enem, tem mais 1 hora de prova. Então, teoricamente, você teria mais 1 hora para fazer só a redação. Mas todo professor sabe que o candidato nunca vai gastar esse tempo, porque vai usar esse tempo para fazer as questões do caderno. Então, fazer o projeto de texto é uma forma de você agilizar o processo e tornar o tempo um amigo seu. Porque se o tempo for um inimigo, a redação vai ser do jeito que for, né? Nesse projeto de texto, você vai planejar o que é escrito e montar o esqueleto, né? Montar aquilo que de fato você quer escrever dentro do seu texto. A partir daí, eu venho com a ideia principal, ou com a estrutura, modelo principal da redação do Enem, que é separado em 3 partes, tá? A parte 1, que é a introdução, que é sempre o começo do texto. A parte 2,
que é a argumentação. Muitas pessoas falam desenvolvimento, mas dentro desse desenvolvimento tem a argumentação. E a parte 3, a conclusão. Então, no projeto de texto, você vai ter que definir o que você vai fazer na introdução, quais são os argumentos que você vai utilizar no desenvolvimento e qual vai ser a estratégia que você vai utilizar na conclusão. Veja que esse momento não é o momento de você escrever o texto todo, tá? Deixa isso para depois. Primeiro, verifica quais são as informações que você vai utilizar, veja se essas informações linkam uma com a outra, para depois você vai fazer a construção do texto, tá bom? Se não houver esse planejamento, você pode se confundir, você pode enrolar tudo uma coisa e o texto vai ficar desorganizado. Então, para entender melhor o que vocês vão fazer em cada um dos pontos, eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles. Vamos começar, por exemplo, com a introdução. A introdução é o começo do texto. A introdução é o contato inicial do seu leitor para com o seu texto. Isso já me lembra uma ideia de que quem é o leitor do seu texto? Não vai ser uma pessoa comum, seu texto não vai ser publicado e todo mundo vai ler. O leitor do seu texto é um corretor, que é um profissional de letras, que está lendo o seu texto, buscando por informações, e acho que talvez a parte pior de tudo isso é porque ele tem pouco tempo para ler. Então, ele tendo pouco tempo para ler, você tem que ir direto ao assunto. Você não pode enrolar, você não pode fazer introduções gigantescas, porque isso não vale a pena. Além disso, você vai gastar muita linha e você só tem 30 linhas para usar no texto. Então, se você só tem 30 linhas, para tudo isso para escrever, é melhor guardar um pouquinho a emoção e fazer parágrafos um pouquinho mais curtos, tá? A introdução, ela é feita em um parágrafo só, apresentando a ideia do assunto, do tema e da tese. O assunto você vai buscar lá no tema do Enem, a palavra-chave, a palavra maior do Enem, e vai fazer a explicação do que é isso. Depois, o tema, que também já está lá no Enem, você vai apresentar, e a parte talvez seja mais difícil, porque é autoral e é sua, a parte da tese. A tese nada mais é do que uma ideia a ser defendida, tá? Se essa ideia a ser defendida for uma ideia na qual você acredita, acredito eu que fica mais fácil de você fazer uma argumentação. Agora, se não for, também dá, tá? Escrita é técnica, não é necessariamente um dom. Você pode ter o dom da escrita e legal, só que você precisa ter técnica para jogar todas as informações de forma coerente, tá? Então pensa que a tese é uma ideia a ser defendida. E essa ideia vai ser defendida na segunda parte do texto, aqui na argumentação, tá bom? Então, antes de a gente entrar na argumentação, só vejam que a introdução é a apresentação desses 3 temas, né, desses 3 itens, e também a evidenciação daquilo que vai acontecer. Toda boa introdução vai dar um pequeno spoiler daquilo que vai acontecer durante o texto inteiro. O leitor precisa disso. Ele precisa saber dessas informações para que ele não seja pego de surpresa depois. A leitura ela tem que ser prevista, ela não tem que ser uma leitura de surpresas. Beleza? Beleza. Então vamos lá para a argumentação, que talvez seja a parte que você vai gastar um pouquinho mais de tempo, porque normalmente ela exige mais mesmo do candidato. A argumentação pro Enem necessita de, no mínimo, 2 argumentos, tá? Não pode ser um, porque um já tira um pouco da sua nota. Tem que ser 2, tá? Eu sempre falo pro pessoal fazer 3 argumentos. Por quê? No projeto de texto, fazendo 3 argumentos, na hora que for escrever de fato a prova, você pode escolher os 2 melhores e segue com a sua avaliação, tá? Se for os 3 bons, você pode usar os 3, vai caber. Mas se ficar só 2 bons, usa só esses 2. O mínimo é sempre 2 argumentos. E a ideia aqui é dividir esses 2 argumentos, cada um em um parágrafo. Por quê? Você não confunde e você dá para o seu leitor, que é o corretor, a oportunidade de entender a argumentação de forma um pouquinho separada, tá? E isso facilita a leitura e a compreensão do texto. Além disso, dentro dessa argumentação, é muito comum vocês usarem repertório próprio, tá? Lembra que eu falei antes que os textos motivadores não devem ser utilizados na prova? Elas não devem ser utilizados porque isso
deixa a sua nota cair. Utilize conhecimento próprio, conhecimento que você tem durante a sua vida. Pode ser filme, pode ser notícia de jornal que você assistiu, pode ser alguma aula de história, geografia, alguma aula de filosofia que você lembra de uma frase de algum filósofo, de algum pesquisador. Tudo isso é repertório. E utilizar isso de forma adequada e eficiente dá nota para o candidato, tá? Sem esse repertório, você vai tirar menos nota, mas esse repertório é teu. Você pode usar qualquer repertório. Então, não ache que aquilo que você sabe é pouco, ou aquilo que você sabe não é muito importante. Aquilo que você sabe ajuda a entender a sua ideia. Então, utilize isso, porque isso vai ser benéfico. Depois, atenção às expressões de coesão. Aqui, quando eu falo expressão de coesão, eu estou falando de uso das conjunções, né? Vale a pena vocês darem uma olhadinha na internet, buscar tabelas de conjunções e ver para que serve cada uma delas. Quanto mais conjunções eu utilizar no texto, aparentemente ele fica mais coeso e ele fica mais compreensível, tá? Então, usar conjunções diferentes, não sempre usar as mesmas, isso favorece, isso facilita a leitura do corretor e faz com que seu texto seja melhor, tá? Lembrem-se que você que está como candidato ao Enem, você já deve ter estudado orações subordinadas adverbiais. Essas orações têm conjunções específicas e essas conjunções são muito valorizadas num texto. Então, pega lá uma listinha dessas conjunções, escolha umas 2, 3, 4 conjunções que você gosta mais ou que você se identifica mais na sua argumentação e use essas conjunções no seu texto. Eu tenho certeza que essa é uma dica que vai ajudar muito vocês. E depois, lá no finalzinho do desenvolvimento da argumentação, você tem que direcionar o seu leitor a alguma problemática. Eu falei para vocês que o tema do Enem é sempre um tema mais social. E quando eu estou falando de gente, quando eu estou falando de sociedade, os problemas também sempre existem. Então, esse problema ou essa problemática, ela tem que aparecer para você depois chegar na sua terceira etapa do texto, que é a ideia da conclusão, tá? A conclusão do Enem, ela é bem diferente dos outros vestibulares, porque é típico o candidato fazer na conclusão aquilo que é necessário para a prova, que é a proposta de intervenção, tá? Legalmente, a proposta de intervenção não precisa estar na conclusão. Ela pode estar em qualquer outro lugar do texto. Mas o esperado pelos corretores é que essa proposta de intervenção encerre o texto. Ou seja, ela tente resolver aquela problemática que você apresentou antes, tá? E perceba, é tente resolver, não é resolver de fato. Você é um candidato, você é um adolescente, um jovem, que não tem ainda poder político ou poder financeiro para resolver um problema social grande. Então você tem que indicar outras pessoas, outras instituições para que resolvam esse problema. E esse problema pode ser resolvido de fato, se for um problema que tem solução, ou pode ser um problema que deve ser reduzido, amenizado. Isso já ajuda muita coisa, tá? Para o Enem, você precisa colocar 5 informações essenciais para a proposta de intervenção, tá? Você ganha nota para cada um dos itens que você for colocar, tá? Primeiro item é a apropriação, né? Que eu coloquei aqui como pergunta é o que vai ser feito? O que você propõe para ser feito, tá? Essa proposta ela tem que ser realizável, tá? Não adianta nada promover uma tecnologia nova que não existe ou propor algo que ninguém consiga fazer. Tem que ser algo de verdade, algo que seja possível fazer. Pode ser uma intervenção, pode ser uma nova lei, pode ser alguma coisa que seja possível hoje e que você acha que vai resolver ou amenizar o problema. Depois, você tem que decidir quem é que vai fazer essa ação, tá? Esse quem, ele é muito utilizado como o próprio governo. O governo, o Estado, a prefeitura. Então, para você mostrar conhecimento desse sistema todo aí, organizacional da política,
vale a pena você verificar o que faz o prefeito, o que faz o governador, o que faz o presidente, o que faz o poder legislativo, o que faz o poder judiciário e indicar responsáveis de verdade para as propostas que você faz. Tudo bem? Também pode ser agente, instituições, ONGs ou pessoas influentes na sociedade, personalidades que tenham alguma influência de fato e possam fazer alguma mudança, beleza? Depois, eu tenho que explicar para o meu corretor como que essa ação vai acontecer, ou seja, de que modo ela vai acontecer, tá? Seria o caminho que você utiliza para chegar nessa proposta, para chegar nessa conclusão, tá? Esse caminho ele pode ser dado de forma muito breve, descrevendo como a ação vai acontecer. Isso já é um bom caminho. Também eu tenho que falar sobre o efeito que vai acontecer dada essa sua proposta. O efeito nada mais é do que são as consequências, tá? Uma vez que o agente que você colocou fizer a ação que você propôs da forma que você colocou também, qual vai ser o efeito? Qual vai ser a consequência disso? Quais vão ser as melhoras que vão acontecer, tá? Por isso que eu coloquei a pergunta do para quê? Para que eu vou fazer isso? Qual que é o sentido? A fim de que isso vai acontecer? E por último, que não é uma pergunta, mas é uma exigência, um detalhamento, tá? O detalhamento nada mais é do que uma descrição a mais, um plus, uma informação que você acha interessante, tá? De um dos outros 4 itens. Então eu posso descrever melhor a ação, eu posso descrever melhor quem é esse agente, né? Eu posso colocar, por exemplo, MEC, o Ministério da Educação, que é responsável por todos os projetos educacionais do Brasil inteiro. Isso já é uma descrição do agente e já conta como detalhamento, tá? Esse detalhamento pode ser feito para qualquer um dos itens. E qualquer um dos itens vai ser avaliado de forma coerente se tiver um detalhamento também bom. Não adianta detalhar qualquer um desses itens de forma errada, tá? Falar que um agente, por exemplo, é o prefeito e que ele vai recapear todas as ruas de São Paulo, que é o meu caso aqui. Por quê? O prefeito não cuida dessa parte, né? Quem cuida dessa parte é o governador. Então toma só um pouquinho de cuidado com isso, porque pode ser que você fale que uma pessoa pode fazer alguma coisa ou descrevê-la de alguma forma que de fato ela não é. Tudo bem? E por último, que é como que é corrigida essa prova, essa avaliação. Essa avaliação, de acordo com o manual do candidato, é corrigida pelo menos por 2 corretores. Esses corretores não se conhecem, esses corretores não sabem quem é você, tá? E nem você vai saber quem são esses 2 corretores. Eles vão corrigir as 2 avaliações, a mesma avaliação 2 vezes, e essas 2 notas vão se somar, divide por meio e tem a sua nota. Se essas notas forem muito diferentes, passa para um 3º corretor. Então, a sua avaliação, ela tem a sua prova, ela tem uma correção muito justa, porque não é só uma pessoa que vai definir a sua nota, são 2 ou até mais, tudo bem? Então, essa correção ela precisa ser muito bem feita, ela precisa ser muito bem estabelecida. E a grade de correção está no seu manual, tá? E a grade corresponde a 5 competências diferentes, tá? A primeira competência, cada uma valendo 200 pontos. A primeira competência tem a ver com norma padrão, então erros, ou melhor, desvios à norma padrão são desconsiderados, por isso que é bom, na hora que você for entregar a prova, ler a sua redação, ver se não falta acento, ver se não falta ponto, ver se você fez a separação silábica correta, ver se não faltou uma crase, não faltou uma vírgula, porque tudo isso pode ser descontado e a sua nota pode descer. Obviamente que um erro ou outro pode passar, tá? Isso é previsto também. Mas o ideal é que a menor quantidade de desvios seja verificada pelo corretor, tudo bem? Depois, eu tenho a segunda competência que vai falar um pouquinho mais sobre gênero e repertório. O texto que você escreve tem que ser um texto dissertativo argumentativo, ou seja, apresentar ideias e defender ideias, tá? Não pode ser um poema, não pode ser uma música, não pode ser um desenho.
Se você fizer qualquer texto que fuja da ideia dissertativa argumentativa, o seu texto vai ser anulado e a sua nota vai ser 0, tá? Então, seguindo todo esse projetinho de texto que eu passei para vocês, a chance de fugir desse gênero é quase 0, tá? É praticamente a 0, porque não tem como fazer um texto outro com esse projeto de texto. E também a ideia do repertório. Eu falei para vocês que o repertório é importante. Quanto melhor for o repertório e mais útil e eficaz for esse repertório, melhor para você, porque a nota também vai ser maior. Na terceira competência, eu tenho uma ideia de organização textual. Essa é a parte que normalmente os candidatos não conseguem fazer, porque eles organizam mal o texto. E esse texto tem que estar bem organizado. Como que eu posso organizar melhor o texto? Com projetos de texto, tá? O projeto de texto é a sua oportunidade de organizar bem as ideias e deixar tudo bem encaixadinho. Se você não fizer isso, você vai perder nota aqui na competência 3. A competência 4 vai juntar um pouco com a ideia da competência 3, porque tem a ver com uma coesão e coerência textual. É nessa competência que eu vou ver se você sabe ligar as ideias, se você sabe mostrar as ideias com propriedade. E lembra que eu falei para vocês aqui do uso das conjunções? O uso das conjunções favorece a competência 4. Então, sempre colocar conjunções dentro do parágrafo, expressões conjuntivas que retomam o parágrafo de cima. Então, o texto inteiro tem que estar todo amarradinho. Eu não posso ler o texto, ou melhor, você também não pode escrever o texto com 5 parágrafos, por exemplo, sendo que cada parágrafo é um mini texto. É um texto inteiro. Então, para fazer isso, eu preciso encaixar e linkar, buscar ganchos que falam que um parágrafo é a continuidade do segundo parágrafo, tá? E por último, a última competência é a proposta de intervenção. Respondendo aos 5 itens, 200 pontos. Faltou um dos itens, ou um dos itens não é muito bem colocado, vai diminuindo a pontuação, tudo bem? Então aqui talvez seja a competência mais tranquila. Basta você verificar se essas 5 informações foram colocadas, 200 pontos já está na mão. Agora, como que foi colocado, isso vai ser desconto para a parte 4, para a competência 4. Por último, queria dar uma dica maior para vocês na hora da redação, é como produzir essa redação. Recebeu o Enem, recebeu o caderno, vai direto para a proposta de redação. Vai direto ler os textos motivadores, ler o tema, buscar as palavras-chave, pensa um pouquinho e se você achar que já vale a pena, já começa a construir o projeto de texto. O projeto de texto pode ser construído em qualquer cantinho branco do caderno, tá? Fica despreocupado. Feito isso, calma, descansa e vai fazer a prova. Vai fazer a prova inteira, tá? Por quê? O cérebro ele continua processando, ele continua funcionando durante a prova, por mais que você não pense diretamente na sua redação. Se você focar toda a sua atenção logo na redação, você vai cansar e o caderno vai ficar prejudicado, né? As outras questões dissertativas ou alternativas vão ficar prejudicadas. Então vamos com calma. Fez o caderno inteiro, respondeu todo o caderno de linguagens, volta para a redação e faz o primeiro rascunho. Rascunho tem espaço lá no caderno, tá? São 30 linhas, normalmente é no final do caderno e você pode rascunhar. Então, usar o seu projeto de texto para escrever o texto por completo. Fez isso? Volta para o caderno. Faz o caderno de novo, vai verificando as questões que você não fez, ou que você fez e está na dúvida e tudo mais. E aí sim, depois, pega o seu rascunho e escreve na folha oficial, tá? Não se esqueça que a folha oficial ela não pode ser desenhada em nada. Só escreva o seu texto. Não escreva seu nome, não assine o seu texto, não faça desenhos, não pinte número nenhum, porque isso pode fazer com que seu texto seja anulado, tudo bem? Faça a escrita com calma, faça a escrita trocando informações que você acha que informações não estão muito bem estabelecidas e vai acentuando todas as palavras. Fazendo isso, eu acredito que você vai fazer uma boa prova. Bem, obrigado por assistir essa aula, boa sorte na prova, tenham paciência, a redação não é muito fácil.
Então, pega esse vídeo, compartilha com seus colegas, com seus amigos também que estão fazendo a prova junto com você e vejo vocês na próxima. Até mais!